Deixe sentar. Escolhas. A vida ela é feita de escolhas. Todos os dias nós precisamos de fazer escolhas. Quem aqui não precisa de fazer escolhas diárias? Talvez você até não se tenha percebido de quantas escolhas você faz diariamente. Existem escolhas simples, algumas até mesmo automáticas, não é? Mas todos nós precisamos tomar escolhas. Todo dia, quando você acorda pela manhã, você precisa saber qual a roupa que você vai vestir, qual o sapato que você vai colocar, qual a comida que você vai comer no seu café da manhã. Todos os dias nós fazemos escolhas. Esse tipo de escolhas, talvez elas não influenciem a sua vida de uma forma impactante ou que não obriga que, se você fazer uma outra escolha, que isso vai trazer algum dano para si. Mas existe uma escolha que ela pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Ou melhor, ela faz uma diferença na vida de uma pessoa. Que é saber se ela aceita ou não Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia é clara que todo aquele que, através da fé, através da sua boca, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse será salvo. Mas também a Bíblia é clara que todo aquele que não o fizer, todo aquele que negar Jesus, esse terá como final a morte eterna. E hoje o que eu quero falar é quais as escolhas que nós temos feito. O que nós no nosso dia-a-dia temos feito e determinado no nosso futuro para ter uma vida com Cristo. Tem escolhas na nossa vida que elas são difíceis. São escolhas que elas podem mudar o rumo, a história da nossa família, podem mudar a história pessoal. Por exemplo, com quem eu vou casar, qual é o curso que eu irei estudar, qual é a profissão, qual é o país, hoje que eu irei viver. Porque essas escolhas elas podem nos influenciar de uma forma impactante para o resto da nossa vida. Principalmente, por exemplo, com quem nós casamos, não é? Porque a Bíblia nos ensina que a pessoa que a gente escolheu é até que a morte nos separe. Então é importante nós medirmos as escolhas que nós fazemos. Mas a minha questão hoje, nesta noite, é que escolhas é que você tem feito que têm gerado um impacto no reino de Deus? Que escolhas é que você tem feito que tem mudado a sua vida e tem mudado a vida das pessoas que estão à sua volta? Eu creio que todos nós aqui já entregamos a nossa vida a Jesus. E eu creio que todos vocês um dia disseram assim: Senhor, eu me rendo a Ti, eu peço perdão pelo meu pecado, eu me arrependo e eu Te recebo como Senhor e Salvador. Amém? Todos vocês fizeram isso um dia. Mas a minha questão hoje é saber se você quer ser somente alguém que aceitou a Jesus, creu na salvação e pronto, e isso está bom demais para si. Você vem na igreja, você está aqui, você louva, você devolve o seu dízimo, entrega a sua oferta, mas você não quer mais do que isso. Você somente crê na sua salvação e você quer ficar somente com isso. Mas a palavra ela é clara, ela quer mais de nós, ela requer mais de nós. E hoje nós temos uma opção de ser alguém que somente aceitou a Cristo e ponto final, ou alguém que se torna um seguidor de Jesus, alguém que ativamente quer estar na presença do Pai, ativamente quer estar a fazer parte daquilo que o Pai tem preparado para nós. Infelizmente, hoje, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que elas simplesmente querem ser alguém que segue Jesus como alguém que segue outra pessoa, por exemplo, numa rede social.
que quando eu não me apetece, eu posso colocar em silêncio as notificações, eu posso colocar em silêncio as advertências que Jesus tem para nós, eu posso colocar em pausa, né? E fechar a minha rede social, e eu não quero saber nada hoje sobre Jesus. Mas Jesus, Ele não quer isso para nós. Jesus, Ele quer que nós sejamos continuamente conectados com Ele. Essa é uma escolha que nós precisamos determinar no nosso coração. Hoje nós temos muitos cristãos passivos, cristãos que dizem que são cristãos, mas eles não fazem qualquer impacto na vida de ninguém. É impossível quando nós recebemos o amor de Cristo, quando nós começamos a ser transformados de dentro para fora, é impossível as pessoas à nossa volta elas não receberem o perfume agradável de Jesus. Eu não sei se você gosta de perfumes. Eu sou alguém que é fã de perfumes. Quando eu vivia em Londres, havia alguns shoppings lá que tinham lojas imensamente grandes com perfumes muito bons. E quando eu passava somente naquela porta daquela loja, muitas vezes eu nem entrava. Mas aquele perfume, ele vinha para fora. Era impossível eu não sentir aquele aroma agradável. E quando nós estamos cheios da presença de Jesus, quando nós estamos cheios do perfume de Jesus, é impossível, irmãos, é impossível. Aqueles que estão à nossa volta, eles não sentirem esse perfume. Os perfumes, eles são feitos para que as pessoas que estão à nossa volta sintam prazer, sintam um aroma agradável. Quando nós estamos cheios de Jesus, irmãos, as pessoas elas sentem-se atraídas por nós. Porque nós temos Jesus. Mas quando nós somos passivos, quando nós estamos desconectados, as pessoas passam por nós, elas não sabem quem nós somos, a quem nós pertencemos, a quem nós entregamos a nossa vida. Eu não sei se você já parou para meditar, mas a palavra Senhor, ela representa dono, proprietário. E a palavra servo, ela representa que é alguém que é escravo, que é dependente do seu Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós dissemos assim, Senhor, eu me entrego, eu me rendo. A partir de hoje, tu passas a ser meu proprietário. A partir de hoje, tu passas a comandar a minha vida. A partir de hoje, eu entrego todos os meus desejos, eu entrego os meus sonhos, eu entrego as minhas vontades. A partir de hoje, tu estás no controle. E essa é uma escolha, irmãos, que é individual. Cada um de nós pode fazer essa escolha. Cada um de nós pode dizer sim ou não. Ninguém nos obrigou. Nós tivemos uma escolha. Gostaria que nós lêssemos Colossenses 2 e nós observássemos o que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. E diz assim, no versículo 6, do capítulo 2, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Palavras tão sábias que o apóstolo Paulo estava a falar para os seus discípulos. E essas palavras, elas são para nós, irmãos. E a palavra aqui diz que, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, nós dissemos assim, Deus, Jesus, eu quero viver continuamente para Ti. E quando nós vivemos continuamente para Jesus, irmãos, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, eles passam para segundo plano. Porque a nossa única vontade deveria ser agradar o Pai, agradar Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Ele também diz mais, enraizados e edificados nele. Irmãos, não existe ninguém que consiga se ficar enraizado, ou melhor, que consiga criar raízes num solo em que não está plantado. Você não vê nenhuma árvore a passear com as raízes por fora. Você não vê isso.
As raízes, elas estão no solo, muitas vezes elas estão profundas. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, continuem a viver nele, enraizados. O que é que isto quer dizer, irmãos? Que o nosso relacionamento com Cristo, o nosso relacionamento com Jesus, ele tem que ser profundo. Ele não pode ser superficial. Não pode ser somente, eu vou para casa agora, eu vou ler ali 2 versículos e pronto, acabou. Não. É impossível, irmão, você ter um relacionamento profundo com Cristo se você não tem tempo com Ele, através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com o nosso Criador. É impossível. E edificado nele. E diz mais, firmados na fé. Irmãos, você, muitas vezes, eu sei porque eu falo por mim próprio, muitas vezes a nossa fé é abalada, muitas vezes nós somos bombardeados com problemas, com tristezas e tudo isso, mas a palavra nos diz que nós precisamos estar firmes na fé. Porque quando nós estamos firmes na fé, irmão, nós vamos vencer. Não porque nós somos bons, não porque nós somos capazes, mas porque Jesus já venceu. E através dele a vitória é nossa. A vitória é nossa. Como foram ensinados, transbordando em gratidão. Gratidão, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos em tudo. Todas as circunstâncias nós devemos ser gratos. Todas as circunstâncias, elas têm algo que nós precisamos de aprender. E gratidão, irmãos, é nós sabermos de onde é que nós viemos. Quem nos tirou a mão? Nós estávamos condenados, nós estávamos condenados à morte e Jesus, Ele foi lá e nos arrancou. Ele nos tirou da lama, Ele tirou-nos da tristeza, Ele nos deu vida, Ele nos deu salvação. E nós precisamos ser gratos. Porque Jesus não morreu em vão, irmãos. Jesus não morreu em vão. A sua vida é muito preciosa para Jesus. A minha vida é muito preciosa para Jesus. E gratidão é algo que nós precisamos colocar no nosso coração e falar com a nossa boca. Jesus, eu sou grato pela tua morte ali na cruz. Era eu que deveria estar ali, mas tu tomaste o meu lugar. Gratidão. Todos nós temos coisas, irmãos, que nós precisamos mudar. Mas certamente, se você parar para pensar, Jesus já mudou muita coisa na sua vida. Se você parar para pensar, você não é o mesmo que era ontem. Por quê? Porque Jesus, mesmo sem você se aperceber, está a trabalhar na sua vida. Amém, igreja? Jesus, Ele tem estas palavras em Mateus 13. Se você puder, abra. Nós vamos ler alguns versículos da parábola do semeador. Mateus 13, nós vamos ler do 3 ao 8 agora e depois vamos continuar. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu uma boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Jesus, nesta parábola, ela fala de 4 tipos de solos. 4 tipos de solos. E nestes 4 tipos de solos foram depositados sementes, foram plantadas sementes. A semente era igual nos 4 solos. Mas os resultados foram diferentes. Porquê? Porque os solos eram diferentes. Muitas vezes nós vemos irmãos que estão anos e anos na igreja. Um vem chegando, o outro vem chegando. E todos eles vão sendo alimentados com a mesma palavra. São alimentados com as mesmas sementes de vida. Mas muitas vezes nós olhamos e perguntamos: por que é que o irmão A, B ou C, ele não cresce, ele não amadurece, ele simplesmente
não consegue, não é? Desenvolver. E por outras vezes nós vemos outros irmãos, às vezes até alguns irmãos bem mais novos na fé, que nós vemos transformação, nós vemos paixão, nós vemos crescimento na fé. E muitas vezes nós perguntamos porquê que um cresce e o outro não cresce. Se a mesma semente é plantada no coração de um e outro. E a resposta é, irmãos, o problema não é a semente, mas é o solo em que é depositada essa semente. Muitas vezes, irmãos, nós temos pessoas em que eles têm um coração duro, um coração fechado, um coração que parece uma rocha. Nada que caia ali vai produzir fruto. Tem outros irmãos que têm um coração mais maleável, um coração ensinável, um coração que se rende na presença de Deus. E por causa disso, Deus tem a permissão de poder trabalhar mais e mais na vida desses irmãos. É uma escolha nossa, irmãos. Nós deixarmos ou não Jesus trabalhar. A palavra de Deus diz que Deus tem o melhor para nós. Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem propósito para cada um de nós aqui na terra. Mas desde o dia, irmãos, que nós fomos gerados, ou melhor, ainda nós não tínhamos sido gerados, Deus já tinha coisas tremendas preparadas para nós. Coisas que nós não pensamos, nem imaginamos que Deus tem para nós. Mas Deus está no controle da nossa vida. Mas Ele quer que nós digamos, eis-me aqui, Deus me usa. Eu quero ter um coração ensinável, eu quero ter um coração quebrantado na Tua presença, eu quero ouvir de Ti. Irmão, você já parou para pensar que quando existe muito barulho à nossa volta, nós não conseguimos ouvir nada? Você já parou? Hoje ou ontem, não, hoje pela manhã, eu estava no meu carro e estavam 5 pessoas dentro do carro. 5 pessoas a falar, uns para um lado, outros para o outro, com coisas diferentes. Irmãos, eu estava com uma dificuldade para ouvir o Val. Ele estava comigo ao lado e era difícil. Por quê? Porque muitas vezes tem muito barulho à nossa volta. E muitas vezes, irmãos, nós simplesmente não nos afastamos. E aí deixamos que aquele barulho esteja ali e nós não ouvimos a voz de Deus. Escolhas, irmãos, que nós temos para fazer. Nós podemos ver que a semente era igual, mas os solos eram diferentes. Qual é o solo? Ou que tipo de coração hoje você tem? Cada coração ele é um solo que recebe, aprende, recebe ensinamentos. E você tem a escolha de você poder escolher se você quer ou não esses ensinamentos, se você quer ou não perdoar, se você quer ou não amar, se você quer ou não servir, se você quer ou não ser alguém que é fiel, ser alguém que realmente é compromissado com a palavra. Qual a escolha que você vai fazer nesta noite? Qual foi a escolha que você já fez? Talvez você diga assim, pastor, mas eu já fiz a minha escolha. Talvez você diga assim, não, há muito tempo eu sou fiel com Deus. Mas quais têm sido os resultados? Porque, irmãos, nós vemos ali que aquela semente ela foi plantada naqueles solos e houve resultados diferentes. Então nós podemos ver que no último solo, que a palavra diz que é um solo bom, a terra boa, o fruto, a semente, ela multiplicou a 30, a 60 e a 100. Quantos frutos nós temos tido? Qual tem sido a nossa colheita? Muitas vezes, irmãos, eu não sei você, eu gosto de parar e pensar como tem sido a minha vida. Quais são os frutos, quais são os resultados. Não só na minha vida como pastor, como irmão, como pai. Em tudo o que eu faço, irmãos, eu tento perceber se aquilo que eu estou a fazer, se as energias que eu estou a dispor,
elas estão a gerar fruto ou não. Porque senão, irmãos, nós estamos a ser tolos. Porque nós estamos a gastar tempo, nós estamos a despender de nossas energias e nada acontece. Eu costumo dar muito o exemplo, irmãos, da cadeira de balanço. Que nós temos movimento, nós temos esforço, né? A cadeira ela vai para a frente, ela vai para trás, mas nunca saímos do mesmo lugar. E tem muitos irmãos e irmãs em Cristo que eles até são esforçados, irmãos, mas muitas vezes eles não saem do mesmo lugar. Escolhas é algo que nós precisamos meditar. Quais são as escolhas que eu estou a fazer hoje que estão a afetar o meu futuro, que estão a afetar o futuro da minha geração, que estão a afetar o futuro das pessoas que estão à minha volta? Será que as pessoas lá fora elas podem olhar para mim, elas podem sentir o bom perfume de Cristo? Será que elas estão a sentir isso? Corações duros e rochosos eles podem ser transformados em corações suaves e amorosos. Corações secos e empoeirados podem ser transformados em corações alegres e amáveis. Corações sujos podem ser transformados em corações limpos e puros. Não existe nada, irmãos, nada que o Senhor Jesus não possa transformar. Ele é soberano na nossa vida, irmãos. Mas o nosso relacionamento com Jesus é uma parceria. É uma parceria. Ele caminha conosco todos os dias, mas nós precisamos convidá-lo para caminhar conosco. Muitas vezes nós temos coisas que nós não conseguimos mudar. Jesus, eu preciso de Ti. Por favor. Quando nós entregamos tudo nos pés de Cristo, irmãos, a nossa vida ela é transformada. Mas isso é uma escolha. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas decidiram simplesmente viver a sua vida. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Se eu tiver tempo, eu vou na igreja. Se eu não tiver tempo, eu não vou na igreja. Se eu tiver tempo, eu leio a Bíblia. Se eu não tiver tempo, eu não leio a Bíblia. Imaginem se você fosse assim em relação à sua comida, ao alimento que você precisa para manter o seu corpo. Irmãos, muitas vezes nós estamos a ser negligentes. E não falo nem sequer com a obra. Nós somos negligentes conosco próprios. Porque o nosso espírito fica fraco. Quando nós não nos alimentamos de Jesus, quando nós não nos alimentamos da palavra, nós estamos a mostrar ao diabo assim que nós estamos fracos. A tentação é muito mais fácil de nos vencer. Jesus ele foi tentado. Tentação não é pecado, irmãos. O problema é quando nós cedemos à tentação. Quando nós não nos alimentamos da palavra, quando nós não nos alimentamos de Jesus, irmãos, os nossos olhos nos fazem pecar. A nossa boca nos faz pecar. Os nossos sonhos nos fazem pecar. Mas quando nós estamos cheios, quando nós escolhemos nos alimentar da palavra, da presença de Jesus, mesmo quando você peca, o Espírito Santo vem logo e te diz: eu pequei. E nós nos arrependemos. Não podemos mudar os nossos corações sozinhos. Não podemos, irmãos. Sem Jesus, você não consegue. O que fez a diferença na vida de milhares de pessoas é que Jesus estava presente. Se você tirar Jesus da equação, nada vai acontecer. Nada vai mudar na sua vida. Você precisa trazer Jesus todos os dias consigo. Voltando aqui para Mateus 13, no versículo 18, diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso,
este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Nós podemos ver que existe uma diferença, irmãos. Quando nós decidimos ser alguém que segue a Jesus, que caminha com Jesus, as sementes, quando elas são plantadas, irmãos, elas vão cair num bom solo. Porque quando nós caminhamos com Jesus, Ele transforma o nosso solo. Ele transforma o nosso coração. Muitos de vocês talvez estão aqui, foram como eu. Quando eu vim para Cristo, o meu coração estava um caco. Eu lembro-me, irmãos, que eu não conseguia, por exemplo, chorar. Era algo que era difícil para mim. Era algo que eu não conseguia. E Deus começou a tratar as minhas emoções, começou a tratar a minha alma. E hoje, irmãos, eu choro por tudo e por nada. Parece um bebê chorão. Tem outras pessoas, irmãos, que não conseguem ou não conseguiam dar um abraço. Ou se alguém os abraçava, elas sentiam-se incomodadas, sentiam-se como se tivesse alguém a agredi-las. E Jesus vai e começa a trabalhar nesse coração, começa a trabalhar nesse solo, começa a plantar sementes. E passado um tempo nós podemos ver mudança na vida dessas pessoas. Então, irmãos, o que eu gostaria que vocês hoje meditassem. Quais as escolhas que você tem feito? Você tem sido alguém que aceitou somente a Cristo e se tornou um religioso em que você vem na casa de Deus e simplesmente você volta para a sua casa e nada acontece, volta semana após semana? Ou você se tornou um seguidor ativo, um seguidor apaixonado por Cristo, apaixonado pela palavra? O que tem sido a sua escolha? Para sermos seguidores ativos de Jesus, nós precisamos primeiro fazer dele nosso Senhor e Salvador. Essa é a primeira decisão que você precisa. Decidir que Ele é o seu Senhor e Salvador. Segundo, precisamos deixar que Ele nos transforme. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão há anos e anos na igreja. E elas dizem assim: pastor, a minha vida não muda, não anda para a frente. Às vezes eu pergunto, qual é o problema? Eu não consigo vencer nesta área, eu não consigo vencer naquela área. Eu pergunto, já deixaste Jesus trabalhar nessa área? Porque, irmãos, muitas vezes a nossa vida é como uma casa, né? Lá em casa, por exemplo, nós temos 5 quartos, 5 banheiros, cozinha, não é? É uma casa grande. E tem pessoas, irmãos, que quando chegam a casa, a cozinha é o lugar onde todo mundo entra. Todo mundo entra na minha cozinha, é um espaço grande, onde a gente come, a gente toma café, onde toma chá, né? Todo mundo entra lá. A sala é a mesma coisa. Mas no meu escritório, irmãos, no meu quarto, não entra qualquer um. Só as pessoas realmente de confiança. Só as pessoas quem eu dou permissão para entrar. E muitas vezes na nossa vida é assim, irmãos. Nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós convidamos Jesus, Jesus, vamos lá para casa, vem fazer parte da minha vida. Mas olha, naquele quarto eu não quero ainda que tu entres, tá? Naquele outro também não. E muitas vezes, irmãos, é nesses quartos, é nesses compartimentos que nós temos coisas, irmãos, que precisam ser transformadas. Temos coisas, irmãos, que precisam ser arrancadas, que precisam ser substituídas. E muitas vezes nós não permitimos isso. E Jesus, Ele está à espera, até o dia que nós dissemos, é agora. Chegou a hora.
Qual a escolha que você tem feito? Outra coisa para nós terminarmos. As nossas raízes precisam de crescer e se fortalecer. Mas não existe uma árvore, uma planta que dê frutos se ela não tiver raízes. Não tem como. Até mesmo, irmãos, plantas que crescem no deserto, elas precisam ter raízes. E essas até, as suas raízes, elas vão até mais profundo, porque elas vão à procura, buscar água. Então, nós precisamos criar raízes em Jesus. Você precisa de ter tempo de qualidade com Jesus. Eu não sei consigo. Uma das coisas que a minha esposa mais pede é tempo de qualidade com ela. Ela não pede muito tempo com ela, mas ela diz assim, o tempo que tu estás comigo, eu preciso ter um tempo de qualidade. Ela não quer que eu preste atenção em mais nada, somente nela. Tempo de qualidade. Jesus não é diferente, irmãos. Não é o tanto que você está a orar, mas é o tanto que você está a dar exclusividade, tempo de qualidade com Ele. Tempo de qualidade com Jesus. Todos os dias, irmãos, Ele espera a sua presença. Ele espera que você diga assim, eu estou aqui. Eu quero ter um tete-a-tete contigo. Eu quero falar algo para ti. E uma das coisas que eu aprendi também, irmãos, é que nós precisamos muitas vezes, quando nós estamos na presença do Pai, quando nós estamos na presença do Filho, quando nós estamos na presença do Espírito Santo, nós precisamos de silêncio. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos para a presença do Pai e nós despejamos tudo aquilo que nos está a acontecer, todos os nossos desejos, a lista de pedidos, mas muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus está ali e Ele tem algo para falar também connosco. Quais as decisões que você tem tomado na sua vida? Nós vimos aqui, né, aquela música, para a direita, para a esquerda. Qual o caminho? Qual o rumo? Uma vez eu lembro-me de eu ter pregado uma palavra sobre a bússola. Jesus é a nossa bússola. É Ele o nosso GPS. É Ele que deve conduzir a nossa vida. Quem está a conduzir a sua vida? Quem está no controle da sua vida? Se você puder, curva a sua cabeça, eu gostaria de orar.